Era pouco depois da meia-noite quando acordei ao suave zumbido de um telefone. A casa estava escura, silenciosa, e ainda, o tipo de silêncio que normalmente parece reconfortante, mas não naquela noite. O telefone do meu marido brilhava na mesa de cabeceira. David nunca deixava o telefone desbloqueado. E, no entanto, naquela noite, ele estava totalmente aberto. Notificações continuavam deslizando pela tela. Corações, emojis, pequenos trechos de conversas que pareciam longe demais de algo público. A princípio, eu me disse para desviar o olhar. Não faça isso, Emily. Não destrua a confiança que você construiu. Mas algo dentro de mim sussurrou, e se a confiança já tiver ido embora? Alcancei o telefone, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ia acordá-lo. E então, tudo mudou. Não eram apenas uma ou duas mensagens. Eram dezenas. E não só de uma mulher. 7. 7 mulheres diferentes. Cada conversa contava uma história diferente. Algumas eram brincalhonas, cheias de emojis piscantes e piadas furtantes. Outras eram íntimas, o tipo de palavras que o marido só deveria compartilhar com sua esposa. E algumas foram além. Conversas sobre encontros secretos, reservas em restaurantes, presentes que ele tinha comprado. Promessas sussurradas em mensagens de madrugada. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a tela, lendo palavras que cortavam mais fundo do que qualquer faca. Ele tinha dito a uma mulher que ela era a única razão de ele se sentir vivo. Outra que mal podia esperar para vê-la novamente. Uma mensagem até mencionava um quarto de hotel. Queria gritar. Queria acordá-lo e jogar o telefone na cara dele. Mas, em vez disso, fiquei lá, congelada, olhando para a tela brilhante enquanto o homem que eu achava que conhecia dormia tranquilamente ao meu lado. Memórias passaram pela minha mente como vidro quebrado. Nosso dia de casamento, o nascimento de nossos filhos, as noites incontáveis em que rimos de coisas bobas. Foi tudo uma mentira. Olhei para ele. Seu peito subia e descia no ritmo constante do sono, como se não carregasse peso algum, nenhuma culpa. Enquanto isso, eu sentia as paredes da minha vida desmoronando ao meu redor. Então, meus olhos caíram nas fotos na moldura ao lado da cama. A foto do troféu de futebol do Ethan, o sorriso sem dentes da Lily do último Natal. Nossa família perfeita, ou pelo menos o que eu achava que era perfeito. Coloquei o telefone de volta exatamente onde tinha encontrado. Meus dedos tremiam, minha garganta apertada. Deitei-me novamente, olhando para o teto no escuro, minha mente girando em 1000 direções. Eu o confrontaria. Eu destruiria o mundo frágil em que meus filhos viviam. Ou esconderia o segredo, fingiria que nunca vi aquilo, e manteria a ilusão viva. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto enquanto eu sussurrava para mim mesma, palavras que ninguém mais poderia ouvir. E se tudo em que eu acreditava fosse uma mentira? E naquele momento, eu soube que aquilo era só o começo. Depois daquela noite, nada foi igual. Os dias viraram sombras, e minha casa deixou de parecer minha. Eu observava do outro lado da sala, procurando no rosto dela um traço da mulher que eu conhecia, mas tudo que via era distância. Ela falava menos, sorria menos, pelo menos perto de mim. Mas à noite, quando ela achava que eu estava dormindo, eu podia ouvi-la sussurrando ao telefone. Sua voz era suave, quase tremendo de excitação, um som que eu não ouvia há tanto tempo. Eu me dizia para confrontá-la, para exigir a verdade. Mas toda vez que tentava, minha voz me traía. Eu tinha medo, não da resposta dela, mas da confirmação que eu já sabia nos meus ossos. A verdade estava ali, na maneira como ela me tocava de forma distraída, sem calor, como uma rotina. A verdade estava na forma como ela evitava meus olhos, na maneira como ela ficava tempo demais perto dele. Uma noite, convidei-o para vir aqui só para me testar, só para ver se eu estava imaginando tudo. Quando ele entrou, seu corpo inteiro mudou. Sua postura se endireitou, seus olhos brilharam, seus lábios se curvaram num sorriso que eu não via há anos. E quando ela riu de algo, ele disse, aquela foi a faca que me abriu por dentro. Porque aquela risada costumava ser minha. Sentei ali em silêncio, bebendo minha própria amargura enquanto eles trocavam olhares pela mesa. Toda vez que a mão dele tocava a dela, mesmo que casualmente, eu sentia como se estivesse sendo apagado. Mais tarde, naquela noite, fintei estar dormindo quando ela saiu da cama sorrateiramente. O som da porta destrancando foi suave, mas cortou meu coração como um tiro. Eu a segui novamente, cada passo mais pesado que o anterior, até os encontrei juntos sob a luz pálida da rua. Ela estava enrolada nele, sussurrando palavras que eu não podia ouvir, mas eu não precisava. O corpo dela falava mais alto que a voz. O jeito que ela se inclinou, o jeito que as mãos dele a seguraram como se ela fosse dele para proteger, para amar. E então, eu vi os lábios deles se encontrando.
Um beijo tão profundo, tão faminto, que me deu ânsia. Queria gritar, puxá-la de volta para casa, arrancar ele dela, mas não pude. Meu corpo tremia, mas eu permaneci escondido, sufocando meu próprio silêncio. Porque a verdade era mais dolorosa que qualquer briga. A verdade era que ela não me pertencia mais. Ela já tinha se entregado. Quando ela voltou mais tarde naquela noite, entrando silenciosamente na cama ao meu lado, mantive os olhos fechados. Senti o calor do corpo dela, o mesmo corpo que tinha acabado de ser segurado por outro homem, e mordi minha língua até sangrar. Meu peito doía, meu coração pulsava forte, mas eu fiquei imóvel, fingindo dormir. Naquela noite, percebi que vivia com um estranho. Minha esposa não era mais minha, e meu melhor amigo não era mais meu amigo. Eles tinham roubado tudo, meu amor, minha confiança, minha sanidade. Mas o que eles não sabiam era que eu também tinha começado a mudar. O homem que eles pensavam que estavam enganando, o tolo silencioso que assistia na escuridão, ele já não era mais o mesmo. Eu tinha parado de ser vítima. E, embora eu não soubesse quando, tinha uma certeza. A noite viria em que eles se arrependeriam de subestimar-me. Não me lembro da última vez que olhei para meu marido sem me perguntar quem ele realmente era. Cada sorriso, cada palavra, cada toque parecia uma máscara. E, ainda assim, a mais cruel verdade de todas era aquela que ele nem sabia. Os filhos que ele achava que eram dele não eram. Durante dias, carreguei esse segredo como uma pedra dentro do meu peito. Meu coração se partia toda vez que Ethan chamava ele de pai. Toda vez que Lily corria para os braços dele, eram inocentes. Eles não mereciam isso. Mas David, ele merecia. O silêncio entre nós ficou mais espesso, mais pesado. Ele parou de me perguntar sobre o meu dia. Eu parei de perguntar sobre o dele. Vivíamos como dois estranhos sob o mesmo teto, fingindo pelos filhos, fingindo pelos vizinhos. Mas eu sabia que a tempestade estava chegando. E então, numa noite, ela finalmente chegou. Ele voltou para casa depois da meia-noite, mais uma vez. A camisa dele tinha um cheiro sutil de perfume, não o meu. Ele deixou as chaves na bancada e serviu-se de uma bebida como se fosse rotina, como se despedaçar-me tivesse se tornado seu hábito. Fiquei ali, assistindo, minhas mãos cerradas em punhos. As palavras queimaram na minha garganta até não aguentar mais. Quem é você, David? Minha voz quebrou, tremendo, mas foi forte o suficiente para cortar o silêncio. Ele congelou, com o copo quase na boca. Do que você está falando? Dei um passo mais perto. 7 mulheres. 7. Você acha que eu não sei? Eu li as mensagens, os jantares, os hotéis, as mentiras. Quanto tempo você achou que podia continuar assim? O rosto dele ficou pálido, depois endureceu. Emily, não é o que você pensa. Não minta para mim. Meu grito ecoou na cozinha. Você tem mentido há meses, talvez anos, enquanto seus filhos te esperavam. Enquanto eu. Minha voz quebrou, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Enquanto eu dei tudo por essa família. Por um momento, achei que ele iria negar de novo. Mas, ao invés disso, ele olhou para baixo, a vergonha passando pelo rosto dele. Desculpe, ele sussurrou. Eu me atrapalhei. Fui fraco. Mas, Emily, eles não significam nada. Você e as crianças, vocês são minha verdadeira vida. Ri, amarga e destruída. Sua verdadeira vida. Você quer falar de verdade? Então vamos falar do Ethan e Lily. Ele olhou para cima, confuso. E eles? Meu coração bateu forte contra as costelas. Era o momento, a hora. Eles não são seus, David. A sala ficou em silêncio. O copo dele escorregou da mão, quebrando no chão. O quê? O que você acabou de dizer? Eles não são seus filhos, eu sussurrei, minhas lágrimas borrando tudo. Fiz um teste de DNA. 0%. Não são seus. O rosto dele perdeu a cor. Ele cambaleou como se eu tivesse dado um soco nele. Você está mentindo. Está tentando me machucar. Queria que estivesse mentindo, eu consegui dizer, engasgando. Mas é a verdade. Assim como você mentiu para mim, eu menti para você. Eu também cometi erros. E agora, essa família foi construída em cima de mentiras. As mãos dele tremiam enquanto ele segurava o balcão para se equilibrar. Então, todo esse tempo, eu não era o pai deles. Você os criou. Você os amou. Isso faz de você o pai deles, eu disse, minha voz tremendo. Mas biologicamente, não. O silêncio que seguiu foi insuportável. 2 vidas desmoronando numa noite.
Duas pessoas expostas, cruéis, destruídas. Finalmente, ele sussurrou, quase para si mesmo. Então, eu perdi tudo. Minha esposa, meus filhos, a mim mesmo. Limpei o rosto, meu coração se partindo em pedaços. Nós dois fizemos isso. Ele olhou para mim, de verdade, olhou para mim. Seus olhos estavam vazios, sem nada. O que fazemos agora, Emily? Eu não tinha resposta. Tudo que eu sabia era que a imagem perfeita que um dia pintamos tinha-se quebrado em pedaços de vidro, afiados demais para serem costurados de novo. E, enquanto eu me afastava dele naquela noite, passando pelo vidro quebrado no chão, uma pergunta ecoou na minha cabeça. O que você faz quando a vida que construiu nunca foi realmente sua?